Oi, pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje a gente vai trazer um tema muito em voga na atualidade: como nos livrarmos da procrastinação. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir para que você se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhuma novidade aqui do canal. E também gostaria de informá-los que hoje contamos com a participação super especial da Donatella, minha filha. Vamos ver se ela vai ficar no vídeo quietinha até o final. Gostaria de recapitular o que é procrastinação. Procrastinar é todo o comportamento de adiar, ou seja, é tudo que a gente deixa para depois. Porém, uma coisa que não é muito dita hoje em dia é que a procrastinação ela faz parte do comportamento humano e ela tem a sua função, né? É normal do ser humano procrastinar. Porém, acaba virando um problema quando isso fica crônico, quando essa procrastinação acaba te afastando dos objetivos que você tem na sua vida, acaba te afastando de iniciar projetos, de fazer tarefas que vão ter grande impacto na tua vida, ou seja, é quando essa procrastinação, quando esse comportamento evitativo acaba te prejudicando, te trazendo algum tipo de prejuízo. Aí sim é o momento que a gente precisa se preocupar e eliminar essa procrastinação, pelo menos tentar. A identificação da procrastinação é o primeiro grande passo que nós precisamos dar. Um jornalista chamado Parkinson, ele criou uma teoria que acabou levando o nome dele, Lei de Parkinson, que ela fala o seguinte, que a gente tende a ocupar todo o tempo disponível para executar uma tarefa. O que isso significa? Que se eu tenho 3 dias para executar algo, eu vou demorar os 3 dias. Se eu tenho 1 mês para resolver um assunto, eu vou demorar 1 mês para resolver o assunto. Porém, se eu tenho o mesmo assunto para resolver em 1 hora, provavelmente eu vou conseguir resolver em 1 hora. Então, a lei de Parkinson, ela traz isso, é um exemplo de que realmente a procrastinação ela faz parte da natureza humana. E é impossível a gente conseguir eliminá-la completamente. E não é todo ato de procrastinar que deve ser preocupante, né? Hoje em dia, qualquer ato de procrastinação, nós nos preocupamos e, nossa, será que eu tenho algum distúrbio? Mas às vezes não é prejudicial. O que nós precisamos cuidar? Se essa procrastinação está te trazendo algum prejuízo ou não. Dito isso, relembrando então o que é a procrastinação, vamos então agora fazer alguns passos que eu gostaria de dividir com vocês para que a gente consiga sair vitorioso nessa luta contra a procrastinação. A primeira coisa que nós precisamos fazer pega aí papel e caneta, tá? Para você anotar. Tenta identificar em você aqueles comportamentos que vamos chamar de comportamento crítico. Quais são os comportamentos críticos que vocês têm? Levando em consideração que são comportamentos de procrastinar que você quer eliminar da sua vida porque de alguma forma está te trazendo algum prejuízo. De alguma forma está te afastando dos objetivos que você tem na sua vida, seja ele qual for. Então, você vai tomar nota desses comportamentos e a partir daí você vai fazer um exercício de observação, que é o quê? Quando você está procrastinando, o que você sente? E principalmente, o que você pensa? Pois aí você vai conseguir ter grandes pistas do próximo tópico que eu quero trazer, que é a importância de saber por que nós procrastinamos. Tomou nota aí de quais são os comportamentos, a partir de agora você vai observar então o que você sente, o que você pensa no momento que você está procrastinando, para a gente tentar descobrir o porquê você procrastina.
Existem algumas possíveis causas de procrastinarmos, que eu vou dividir com vocês, que eu ouvi de uma psicóloga e vou trazer aqui para vocês nesse vídeo. Para mim fez bastante sentido, tá? Mas não são só esses, existem N situações, mas isso eu só estou trazendo como exemplo para que fique mais claro para vocês e ajude vocês nesse processo. Então, existem 4 possíveis causas do comportamento evitativo, né? O tal do procrastinado, deixar para depois, ou deixar para amanhã, enfim. Crença de incapacidade. Bom, e essa crença já fala por si só, né? Então, quando a pessoa acha que ela é incapaz, ela tende a evitar começar alguma coisa. Se ela acredita que, e isso às vezes, pessoal, não é consciente, tá? Mas se ela tem aquela crença de que ela não é capaz, que aquilo não vai dar certo, o comportamento evitativo vai entrar em ação para que impeça ela de começar. Também temos a crença do perfeccionismo. A crença do perfeccionismo são para aquelas pessoas altamente controladoras. O que acontece? O nível de controle que elas querem ter é tão alto que elas querem que as condições estejam perfeitas para começar alguma coisa. Então é aquele tipo de situação onde a pessoa fala: não, eu vou esperar fazer mais um curso para poder me candidatar a essa vaga de emprego. Não, eu vou esperar chegar aquela cadeira que eu comprei para começar a fazer esse projeto, que vai ser melhor. Então é aquela pessoa que está sempre, só que o momento nunca chega, porque sempre falta alguma coisa, porque ela quer ter o controle de que aquilo é tão importante para ela quer controlar todos os detalhes, que ela quer que a situação e o ambiente ideal aconteça antes dela começar. E isso aí a gente já falou sobre isso num vídeo, aquele que eu falei que é melhor feito do que perfeito, que a perfeição ela não existe, né? Então, se a gente esperar as condições ideais para começar, a gente nunca vai começar. Então, esse é a segunda possível causa do comportamento evitativo. A terceira é a intolerância ao desconforto. Então, essa também fala por si só, mas é aquela pessoa que você vai perceber que você tem esse tipo de crença quando você fala: não, mas isso é muito chato de fazer, eu não quero fazer isso, aí adia, deixa para depois. É aquele tipo de coisa que você considera chato e que vai deixando para depois, e quando vê já tá com a corda no pescoço, já tá com o prazo estourado, aí tem que fazer correndo, aí faz de qualquer jeito. É uma loucura, né? Mas é isso que acontece com as pessoas que têm essa não é uma crença, mas é essa intolerância ao desconforto. E o último é uma crença também, que é a crença do merecimento. A crença do merecimento ela é engraçada porque é aquela pessoa que acredita que ser merecedora de só fazer aquilo que ela gosta, então ela deixa as coisas que ela não gosta para fazer depois. Né? Então, essas são as 4 possíveis causas da procrastinação. Se você já se identificou com alguma delas, já vai ficar muito mais fácil de você dar sequência nesse passo a passo aqui que eu estou compartilhando com vocês. Mas, se não, analise, continue nessa busca, porque a chave de a gente conseguir vencer a procrastinação é justamente entender o porquê a gente procrastina. E é justamente por isso que aquelas dicas mais rasas, onde já vai direto para a ação, não funciona com a maioria das pessoas, porque vai depender do motivo que ela procrastina. Então não pode ser uma receita de bolo, é uma coisa individual, né? Cada um vai ter os seus motivos. Depois que a gente conseguiu identificar, então, o motivo da gente procrastinar, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer, então, um plano de ação. O plano de ação, ele precisa acontecer porque se a gente tem esse comportamento ele já está lá com as conexões neurais, elas já estão formadas, ou seja, já vira um hábito, já está no piloto automático a pessoa procrastinar em determinada coisa, né? Então, vou fazer o meu financeiro. E aí já está acostumada há anos procrastinar, faz tudo no último dia. Já está formado aquele caminho das conexões neurais dessa pessoa, né? Sabe aquele caminho? Essa foi a melhor explicação que eu já ouvi sobre isso, tá? Sobre esse assunto. Eu não lembro quem foi que falou, mas eu escutei em algum lugar há muito tempo atrás e fez muito sentido, que é o seguinte: essas conexões neurais, elas são como caminhos.
Um caminho, imagina um gramado, onde a gente passa por um caminho todos os dias. O que vai acontecer com aquela grama que a gente passa no caminho? Ela vai morrer. E aí vai ficar a terra, né? E aquele caminho é um caminho neural, que foi feito de tanto passar por ali. O que a gente precisa então agora fazer? A gente precisa reconstruir esse caminho, fazer um outro caminho. Só que até esse caminho virar uma conexão neural, até aparecer a terra ali de novo, vai demorar. Então, por isso é importante que a gente tenha um plano de ação e que a gente faça um planejamento. De novo, né? Eu não sei se nessa data aí que você está vendo esse vídeo, se eu já postei ou se você já assistiu o vídeo que eu falo sobre a importância do planejamento, né? Se não, eu vou dar um pequeno spoiler aqui, que é o seguinte: o planejamento ele é essencial para qualquer atividade, né? A gente tende a minimizar a potência e o poder do planejamento. Tem uma frase do Abraham Lincoln que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: se eu tivesse 6 horas para cortar uma árvore, eu ficaria 4 horas amolando o meu machado. Que é justamente o ato de planejar. E tem uma outra frase que eu não vou lembrar, que eu sou ótima nisso, eu sou ótima em dar referência de frases e não lembrar. E ditados também, que nem o Chapolin. Mas enfim. Bom, voltando então ao planejamento, o que esse planejamento precisa ser? Ele precisa, de preferência, ser dividido em pequenos blocos de atividades para que ele fique mais palpável e com tarefas um pouco menores. E é aquilo, né, pessoal? Ele tem que ser um planejamento realista. Não adianta eu fazer um planejamento onde o meu objetivo é parar de procrastinar a semana que vem. Não vai acontecer. E isso vai só reforçar o teu comportamento de procrastinar. Porque como não deu certo, você não vai fazer de novo e isso só vai ser reforçado cada vez mais. Então, assim, o planejamento, ele precisa ser realista, ele precisa ter metas muito bem definidas, ele precisa ser organizado em blocos pequenos de preferência, tá? E ele é muito importante para que a gente consiga vencer a procrastinação. Então, por exemplo, o que vai conter nesse planejamento? Eu vou dar alguns exemplos. Vamos supor que você consegue identificar algumas coisas que te atrapalham na hora que você está executando aquela tarefa crítica lá, o comportamento crítico que você quer parar de procrastinar. Então, existem algumas coisas que te atrapalham. Faça uma lista nesse planejamento do que te atrapalha, como se fosse uma lista das coisas que você não deve fazer naquele momento. Por exemplo, uma coisa que eu sempre falo em todos os vídeos, né? É as distrações. Elimine as distrações, né? Provavelmente isso deve te atrapalhar, né? Bem provável que atrapalhe, porque atrapalha a maioria das pessoas. Então, assim, fica longe do celular, coloca no modo silencioso, desliga, enfim, guarda ele na gaveta. Então, se isso tá te atrapalhando na hora de você executar essa determinada tarefa que você anotou aí, o que você vai fazer? Vai fazer uma lista. Não pegar o celular na hora que eu estou vendo, porque se tu pega o celular, já se desconcentrou e aí já, né, desfocou. Uma outra coisa importante também de ser dita é que muitas pessoas tem 2 tipos de procrastinadores: aqueles procrastinadores que não conseguem começar uma tarefa e aqueles procrastinadores que não conseguem dar continuidade a uma tarefa. Então, aqueles que não conseguem começar, tem que ter esse esforço a mais ali no início, mas depois que começa, o negócio vai, né? Agora, aquele procrastinador que tem dificuldade em ter constância, esse tem que ter mais cuidado ainda com as distrações, justamente porque não foi difícil começar, tô ali fazendo, mas ele vai se dispersar muito fácil, né? Já que ele não quer, porque o comportamento evitativo ele tá ali. E tudo e qualquer coisa vai ser um motivo para ele parar de fazer aquela atividade, né? Então coloque lá: não pegar o celular, não assistir séries, enfim, adapta aí na tua realidade, tá? Mas é importante que você coloque isso no seu planejamento. Coloque no seu planejamento também uma meta, como eu falei, mas ela não pode ser muito longa. Em algumas dicas que eu dei sobre procrastinação, eu falo isso. E realmente, as metas muito longas, elas
alimentam ainda mais a procrastinação. Por quê? A lei de Parkinson explica, porque quanto mais tempo a gente tem, nós tendemos a ocupar todo o tempo. Então, coloque uma tarefa, um prazo curto, mas realista, né? Mas não coloque um prazo muito longo. Isso só vai reforçar o ato de procrastinar e você não vai conseguir sair do lugar. Uma outra coisa muito importante de se fazer dentro de um planejamento é justamente fazer a classificação do que é urgente e do que é importante. Então, por exemplo, é bom a gente fazer uma matriz com 4 quadrantes e colocar urgente, importante, né? E aí a gente vai ter as seguintes situações: a gente vai ter aquilo que é urgente e importante, a gente vai ter aquilo que é só urgente e a gente vai ter aquilo que é só importante. E a gente vai ter aquilo que não é urgente, nem urgente e nem importante. Bom, se você desenhar, vai estar aqui na tela, tá? Eu vou tentar desenhar o quadrante aqui na tela, os quadrantes de urgente e importante. Então, o que acontece? No quadrante de urgente e importante, é uma coisa que precisa ser feita, precisa ser executada. Então, você vai dar prioridade para aquilo, tá? É uma forma de organizar mesmo a tua lista de tarefas que você vai estar colocando no teu planejamento. Aquilo que é urgente, mas não é importante, precisa sim ser feito, mas será que poderia ser delegado para alguém, já que não é importante? E como é que a gente faz para saber, Michele, o que é importante, né? Importante é tudo aquilo que está me levando mais próximo do meu objetivo. Então, aquilo que vai ser determinante para eu alcançar o meu objetivo final. Então, vai ter urgências que precisam ser feitas, mas não precisa ser necessariamente por você. Vai ter aquilo que é só importante, mas não é urgente. Normalmente, nessas coisas que são importantes e não urgentes que a gente tende a procrastinar. Então, por quê? Porque não tem prazo, mas é importante, ou seja, é determinante para eu chegar no meu objetivo. Mas é justamente nisso que eu procrastino. Então, é muito importante que esse quadrante esteja no seu planejamento com um prazo não tão curto, não tão longo, aquela coisa toda, né, que você já entendeu, mas é muito importante que esteja no seu planejamento. Aquilo que é importante, que normalmente nós costumamos procrastinar. E aquilo que não é nem urgente e nem importante, a gente tem que eliminar, né? Então, essa é uma forma aí de fazer um planejamento dentro desse nosso plano de ação, né? A primeira etapa, então, digamos, seria esse planejamento. Então, eu dei aí algumas dicas de como fazer, né? O que colocar nesse planejamento. E, por fim, a gente precisa fazer o que com isso? A gente precisa encontrar uma forma de monitorar. Aquilo que a gente não mede, aquilo que a gente não monitora, a gente não consegue medir, a gente não consegue melhorar e a gente não consegue quantificar, ou seja, a gente fica às cegas, né? Então, assim, é muito importante monitorar. E como que você vai monitorar o teu progresso, né? Vamos torcer para que seja um monitoramento feliz, onde o resultado está sendo o progresso. Pode ser num papel, pode ser na agenda, pode ser num planner, pode ser em algum aplicativo de produtividade. É importante que você escolha algo que faça sentido com a sua vida. Pode ser no celular. Tem muitas pessoas que fazem no celular um grupo consigo mesmo, né? E coloca ali aquele monitoramento. E também pode ser através de papel mesmo, com uma tabela de hábitos ou de tarefas que você precisa fazer, onde todos os dias da noite você vai ali e marca se conseguiu fazer ou se não conseguiu fazer. E vai onde as colunas, né, vão ser os dias e na vertical vai ser os hábitos, as tarefas, enfim, e você vai marcando com um ok ou com um xizinho se não conseguiu fazer naquele dia, tá? É uma forma de monitorar. Mas o que a gente precisa ter cuidado? A gente precisa ter cuidado no seguinte: quando a gente está começando uma coisa nova, a gente está na empolgação, a gente está, né?
tá motivado a fazer aquilo, que não é nem motivação, é uma animação, digamos assim, né? A gente confunde muito isso. A motivação, que é o motivo da ação, é uma outra coisa. Mas isso é assunto para outro vídeo, não para o próximo, mas para outro. Mas então, essa animação inicial, ela tende a diminuir. Então, isso eu já falei lá no vídeo de constância, né? A gente precisa manter a constância nesse monitoramento, porque a gente precisa fazer o quê? Construir o caminhozinho lá no gramado, o caminho novo, que vai ser uma nova conexão neural. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Bom, pessoal, e além disso, a gente precisa, para colocar tudo isso que eu falei em prática, a gente precisa ter uma coisa que se chama vontade. Eu sei que ninguém procrastina porque quer, né? E eu tô falando das procrastinações que são crônicas, tá? Mas a gente precisa ter uma vontade, sim, de mudar, né? Tem pessoas que preferem ficar na zona de conforto. E isso vai ser um assunto para um outro vídeo, que eu tenho bastante coisa para falar sobre zona de conforto. Mas a zona de conforto, ela não é nada confortável. Mas as pessoas estão acostumadas a ficar lá. Então, assim, pode ser que você procrastine, mas tenha medo da mudança. E isso vai fazer com que você inconscientemente se sabote e não queira fazer essas mudanças que eu estou propondo. E eu tenho certeza, esses passos que eu estou trazendo para vocês são passos que funcionaram comigo, que funcionam comigo, que às vezes falham, porque eu estou ainda na caminhada. Tem muitas coisas que eu não gostaria de procrastinar e procrastino. Uma delas, por exemplo, é essa iniciativa que eu tive de fazer o canal do YouTube. Eu procrastino essa ideia há mais de 5 anos. Então, assim, eu consegui, com a ajuda desses passos, tirar isso do papel. E em outras atividades também, esses passos me ajudaram muito, né? Então, eu tenho certeza que se você tiver determinação e comprometimento, fazer o seu 50% aí do outro lado, você vai ter sucesso, tá? Mas é aquilo, gente. O sucesso é conseguir em uma coisa, na outra coisa não conseguir, não se cobre tanto, né? A gente não vai sair da vida vivo, né? Então não se cobre tanto. Mas também não se exija de menos. É isso que eu sempre falo. Então, vai ter dias bons e vai ter dias ruins. E tá tudo bem. É assim mesmo que as coisas acontecem. A vida, representada lá pelos batimentos cardíacos, ela é assim, altos e baixos. Quando existia linha reta, é porque não tem mais vida, né? Então, pensa nisso, tá? E se esse vídeo fez sentido para você, eu espero que também ele tenha te ajudado. Eu peço para que você curta, eu peço para que você comente. Comenta aqui comigo, por favor, isso eu adoro responder os comentários de vocês. Então comenta aqui para mim qual vai ser o hábito, a atividade, né? Qual vai ser o comportamento que você vai eliminar aí, vai parar de procrastinar, que você vai tentar fazer isso. Divide aqui comigo nos comentários e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que precisa escutar essa mensagem. Tá bom? Muito obrigada se você ficou no vídeo até aqui, tá? E um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Fez o vídeo com a mãezinha? Fez o vídeo com a mãe. Eu acho que é o seguinte, deixa eu ver se eu lembro da frase. Se você falhou no planejamento, não lembro. Deixa para os erros de gravação essa parte aqui, tá? O que eu tava falando?